Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de metodologia científica. O nosso assunto hoje é relatórios. Relatório técnico, científico ou relatório de estágio. Nós vamos ver aqui algumas recomendações, porém são bastante semelhantes ao que nós já vimos para elaboração de monografia, tá? E nesses relatórios, a gente deve seguir o que? As mesmas normas recomendadas para, por exemplo, para citação e referências biográficas, tá? Citação, a NBR 105/2014 e referências biográficas, a NBR 6023/2018. Então é muito importante que nesses relatórios também a gente siga essas normas da ABNT, tá? Essas duas NBR, beleza? Então, o que é o relatório? Então, o relatório é o documento que descreve formalmente o progresso ou o resultado de pesquisa científica ou técnica, tá? Também acrescentaria aqui também, tá? Não só o resultado de pesquisa, mas também o que? Um estágio que você foi fazer. Então, por exemplo, no caso aí para o curso de agronomia, o estágio é obrigatório, né? E ao final desse estágio, você terá que fazer o quê? Um relatório técnico, né? Tá? Então é muito importante seguir essas normas. Então, quando relacionado a estágio, visa a apresentação da descrição do local onde foi realizado o estágio, do período de sua duração e, principalmente, das atividades desenvolvidas. Deve ser elaborado conforme a ABNT em sua norma 10719/2015. Então, a norma específica aí da ABNT para elaboração de relatório é a NBR 10719/2015. Então, o relatório de estágio deve ser elaborado conforme o guia de orientação para TCC e estágio do IFMT, tá? Já disponibilizei para vocês esse guia lá na plataforma, né? Então, deem uma olhada nele, dê uma lida nele, que é importante, tá? Que no estágio, no relatório de estágio também, vocês devem também seguir esse guia de orientação para TCC e estágio. Então, a estrutura do relatório ela é semelhante, né, à estrutura da monografia. Então, por exemplo, parte externa, capa, é opcional, certo? Mas a gente sempre coloca, né, até por uma questão de melhorar a estética, né, tá? A estética desse relatório. Então, é importante que a gente coloque uma capa. Lombada também é opcional, lombada já não é muito comum, tá? Colocar lombada, né? Na parte interna, então nós temos os elementos pré-textuais. Folha de rosto, que é obrigatória, tá? Então seguir aquela mesma recomendação lá da folha de rosto para a monografia, né? Errata é opcional, tá? Não, acho que não é muito correto, eu pelo menos não gosto, de repente num relatório, numa monografia, colocar lá errata. Não, foi feitas as sugestões de correções, fazer já essas correções e quando entregar o exemplar definitivo, tá? Com essas correções, sem estar colocando lá errata. Isso fica muito, acho que perde muito em termos de estética e também em questão de praticidade, tá? Agradecimentos é opcional, mas é sempre bom a gente colocar também. Vamos pegar aqui no caso do relatório, você vai fazer um relatório aí numa empresa, numa fazenda, tal. Então acho que é muito bom colocar lá nos agradecimentos as pessoas lá que trabalhou junto com você, agradecer a empresa, certo? Agradecer o orientador, você vai ter aí um orientador, né, desse relatório, desse estágio, né? Então é muito importante fazer esse agradecimento. Essa questão questão de reconhecimento com aquelas pessoas que te ajudaram durante esse período. Resumo na língua vernácula, certo? Obrigatório, né? Ou seja, o resumo na língua portuguesa, né? Lista de ilustrações é opcional, lista de tabelas é opcional, lista de abreviaturas e siglas também é opcional, lista de símbolos opcional, sumário, tá? É obrigatório, ou seja, lá o índice, né? Então é obrigatório, tá? Elementos textuais.
introdução obrigatória, desenvolvimento obrigatório e considerações finais obrigatórias. Aqui pode ser considerações finais ou conclusão, né? Tá? Elementos pós-textuais, então referências, tá? São as referências bibliográficas, né? Obrigatório, glossário opcional, apêndice opcional, anexo opcional, índice opcional, formulário de identificação opcional, tá? Então, se atentar muito aí para os itens que são obrigatórios, ou seja, eles não podem faltar no relatório. Então, relatório é folha, digitação, tipo de letra. Então, isso aqui está de acordo com o guia de orientação para elaboração de TCC e estágio, tá? Então, formato A4, sempre usar o formato A4, né? Tá? Fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaço 1,5, ou seja, o espaço entre linhas 1,5. As citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legenda, notas, fontes e títulos de ilustração e tabela devem ser em tamanho menor e uniforme. Seguir lá as normas lá para citações, né? A NBR 105/20/2014. Então, observação: aos títulos de seções e subseções não se deve dar qualquer destaque ao tamanho da fonte. Então, relatório, então, margens e espaço. Então, tá aqui, né? Margem superior, tanto no verso quanto na frente, né? Então, 3 centímetros, né? Margens, então esse aqui no verso seria a margem esquerda, né? Tá? Seria a margem esquerda, certo? Então a margem esquerda do verso e do anverso 3 centímetros. Margem direita, né? Margem direita do verso e da frente 2 centímetros. E margens inferior, as margens inferiores 2 centímetros, tá? Então é importante seguir isso aqui, ok? Eu não sei no IFMT Campus São Vicente se eles pedem para alguém corrigir esse relatório, essa monografia, conforme as normas. Na maioria dos cursos de pós-graduação é muito comum isso. Quando a gente vai lá entregar os exemplares provisórios lá, né, para ser submetido não, logo após a defesa ou a qualificação, antes de nós entregarmos os exemplares definitivos, tá? Esse material passa por um revisor para ver se está dentro das normas lá do programa, tá? Do programa de pós-graduação, certo? Depois de manda também lá para um bibliotecário que vai elaborar, ele vai, além de corrigir todas essas referências, ver se estão de acordo com as normas da BNT, tá? Tanto de citações quanto referências, passa por um bibliotecário, tá? E depois o bibliotecário também ele vai elaborar lá ele vai conferir, tá? Ele vai conferir, geralmente ele dá o quê? Um documento lá atestando que está tudo correto, está tudo dentro das normas. Eu não sei se no campus São Vicente eles exigem isso, tá? A gente sempre tem que se preocupar em colocar dentro das normas, tá? Até porque esse material vai ficar na biblioteca ou vai ficar na biblioteca física, né, ou virtual, e poderá ser consultado aí por várias pessoas de outras instituições, né? Então é importante que a gente faça isso bem feito, tá? Então, margens e espaços, né? É permitido o uso das margens justificadas ou alinhadas à esquerda. Eu, particularmente, sempre prefiro elas alinhadas porque fica mais bonito, né? Tá? Fica mais bonito, fica mais apresentável, tá? Ou não alinhada. Vocês vejam bem. Então, aqui não alinhada à direita, né? Eu, preferencialmente, eu não gosto muito, não. Eu prefiro que elas sejam todas justificadas, margens justificadas, que fica mais apresentável. Então, relatórios, títulos sem indicativo numérico, tá? Então, por exemplo, então esses títulos que vêm sem indicativo numérico é errata, agradecimentos, lista de ilustrações, siglas, sumário,
introdução, conclusão. Então, esses títulos devem ser justificados. Tá? Títulos com indicativos numéricos. Estes devem ser alinhados à esquerda. Tá? Observação. Então, ambos devem ser inseridos a 3 níveis da borda superior, conforme já vimos aí anteriormente, né? Tá? Após a inserção desses títulos, deixar uma linha logo abaixo do mesmo. Ou seja, dá um Enter, né? Dá um Enter antes de você começar o texto. Então, igual está aqui em cima, né? Então, você tem aqui, se fosse o título, né? Tá? Se fosse o título, então você deu aqui um Enter, né? Aqui, ó, a barra de espaço aqui, né? Então, você deu um Enter e aí você começa o que? O texto, tá? Então, é importante. E sempre o que? Inseridos a 3 centímetros da borda superior, tá? 3 centímetros da borda superior. E também da borda esquerda, né? Certo? Então, justamente que está aqui, certo? Então, isso aqui nós já vimos nessa questão aqui de... então, aqui, espaço de 3 centímetros da borda superior, número da página. Então, ela vai ficar 2 centímetros da borda superior e 2 centímetros da borda direita, da borda direita. Então, aqui vai ficar o quê? O número da página, certo? Margem direita, 2 centímetros, tá? Espaçamento, né? Entre linhas, 1,5, certo? Então, o que a gente comentou aqui, né? Uma linha em branco, ou seja, o título, antes de começar o texto, então dá um Enter, né? Dá um Enter, ficando aqui uma linha em branco, aí você começa o que? O texto, tá? Começa aqui o texto. Aqui seria o parágrafo, né? Então, parágrafo a 1,5 centímetro, parágrafo 1,5 centímetro, né? Tanto aqui no texto ou se você for fazer uma citação, né? Certo? Então, citação a 4 centímetros de reentrada, escrita com espaço simples, entre as linhas, letra menor e sem aspas. Professor, eu tenho dificuldade para colocar essa citação aqui nesse local. Insira uma caixa de texto, tá? Insira aqui uma caixa de texto e digite essa citação dentro da caixa de texto. Então, fica mais fácil de você organizar essa citação, tá? Colocá-la na posição correta, tal, certo? Não ocorreu uma desconfiguração, de repente, quando você for mexer nesse texto, então insira ela dentro de uma caixa de texto. Fica bem mais fácil para trabalhar, certo? Traço de 3 centímetros. Caso você vá colocar lá uma nota de rodapé, então você coloca aqui um traço de 3 centímetros, tá? 3 centímetros. Isso aqui você pode se orientar aqui pela régua, né? Tá? Aqui pela régua, certo? Então seria isso aqui, né? 1, 2, 3 aqui, ó. Não, 1, 2, 3, né? 3 centímetros. Então isso aqui seria o tamanho que da linha, né? Da linha aqui, do traço, né? Tá? Rodapé com espaço simples entre as linhas. Então, no rodapé, no texto, espaço de 1,5. No rodapé, espaço simples, tá? Espaço entre linhas simples, né? E a margem também aqui inferior de 2 centímetros. Paginação, certo? Então, as folhas ou páginas pré-textuais a partir da folha de rosto devem ser contadas, mas não numeradas, tá? Não numeradas. A numeração deve figurar a partir da primeira folha da parte textual, tá? Em algarismos arábicos, certo? Então, já vimos lá anteriormente, né? As partes lá, né? Pré-textual, textuais, né? Pós-textuais, certo? Então, a numeração ela só vai acontecer, só vai ser inserido o quê? A partir da primeira folha da parte textual. No caso do documento ser constituído de mais de um volume, deve ser mantida uma única sequência de numeração das folhas ou páginas, do primeiro ao último volume. Tá? Então, é importante isso aqui. No caso da monografia de vocês, relatório, dificilmente você vai ter aí mais de um volume. Hoje, inclusive, a recomendação, né, é que a gente escreva uma monografia, uma dissertação, uma tese, o mais enxuto possível, né? Tá? E coloca lá as citações. Tá? Se de repente alguém vai consultar esse material
e tenha interesse em mais informações, certo? Ele vai lá nas referências, vê as citações, vai lá nas referências e vai buscar o material original para ler, mais detalhado, né, para ler, certo? Antigamente era muito comum, a gente pegava aí dissertação, tese com 300, 400 páginas, né? Hoje isso não é recomendado, não é recomendado, certo? Então, se a gente escrever aí pegar uma monografia muito extensa, com certeza o orientador vai mandar, vai sugerir, né? Vai sugerir que seja mais resumido, que faça, retire ali muita coisa, né? Tá? E faça a citação, tá? Quem tiver interesse, vá nas referências lá e vai consultar o material original. Então, havendo apêndice e anexo, as suas folhas ou páginas devem ser numeradas de maneira contínua e sua paginação deve dar seguimento ao do texto principal. Então, paginação, né? Certo? Isso que a gente já viu. Então, canto superior direito, 2 centímetros das bordas superior e direito. No anverso e no verso, certo? Então, vai ficar aqui lado esquerdo, né? Por exemplo, tá? E lado direito, ok? Então, exemplo de paginação no anverso, tá? No anverso, seja na frente. Então, temos aqui, né? Tá? Temos aqui. A gente já comentou que tem que ficar o quê? 2 centímetros. A numeração vai ficar da página, vai ficar o quê? 2 centímetros da margem superior e 2 centímetros da margem direita, né? Então, bem centralizado aqui, ó, parte textual. Da introdução ao final do trabalho, todas as páginas contadas e numeradas, certo? Então, a numeração começa, a numeração da página, né, ela começa, tá? A aparecer o que? A partir da introdução, da parte textual. Pré-textual não numera. Entra na contagem, mas não numera. Por exemplo, nós temos aqui, ó, quais são essa aqui? Folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, resumo, abstract, listas de sumário. Então, são folhas que são contadas, mas não são numeradas. Isso aqui é o quê? A parte o quê? Pré-textual, ok? Capa não entra na contagem, tá? Então, capa não entra na contagem, tá? Somente a partir da folha de rosto, que ela começa a ser contada e a numeração só aparece a partir da parte pré-textual, ou seja, da introdução. Aí vai até o final, né? Então, organização do relatório, tá? Então, seria isso aqui, né? Então, a primeira folha, capa, folha de rosto, errata, a gente já comentou, acho que procurar evitar, né? Procurar evitar, certo? Folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo em língua portuguesa, resumo em língua estrangeira, listas, sumário, introdução, tá? Então, daqui para cima é tudo pré-textual. Então, aqui começa a parte textual. Então, vem introdução, desenvolvimento, conclusão ou referência bibliográfica, não, conclusão, obras consultadas ou referências bibliográficas, né? Então, sempre de preferência que você coloque referência bibliográfica, né? Ou seja, que você tem que colocar o quê? Todas as citações que foram realizadas no texto, né? Glossário, apêndice, anexo, índice, tá? Então, há ainda também a lombada, né? Que é opcional, certo? Que é opcional. Estrutura do relatório, então, folha de rosto. O que você coloca na folha do rosto? Na folha de rosto, nome do órgão ou entidade responsável, título e subtítulo, se houver, tá? Então é mais comum o título, mas alguns trabalhos têm, além do título, subtítulo, né? Número do volume do relatório, se houver, tá? Nome do autor, local e ano de publicação. Resumo. Condensação do relatório que apresenta sucintamente os aspectos mais relevantes, ou resultados, ou as conclusões do relatório, tá? Então, o resumo de um relatório deve ser informativo. Geralmente, esse resumo, ele tem de 200 a 300 palavras, tá? Dá uma olhada no guia de
de orientação para elaboração de TCC e relatório de estágio, que provavelmente lá deve ter o número máximo de palavras que deve conter no resumo, tá? Então isso é importante. Mas geralmente fica entre 200 e 300 palavras. Então o resumo deve ser, o resumo de um relatório deve ser informativo. A leitura do resumo poderá influenciar ao leitor a completa leitura do relatório, então, ou seja, serve para chamar a atenção e também para que a pessoa faça uma leitura rápida, né? Daquele trabalho, daquele relatório ou daquele estágio que você fez. Então, de acordo com a NBR 60/28/2003, o resumo deve constar de 150 a 500 palavras, certo? Mas o que eu comentei, tá? Normalmente ele tem entre 200 a 300, então depende muito do programa, das normas, hein? Tá? Então dê uma olhada no guia de orientação. Sumário. Então o sumário ele tem como finalidade dar uma visão geral do conteúdo e facilitar a localização dos assuntos, tá? Então, ou seja, o sumário é onde vem lá o tópico, né, daquela página e o número da página. Então isso facilita, né? Eu quero fazer uma consulta rápida, você vai lá no sumário e vai diretamente na página, no assunto lá que você tem interesse, tá? Eu tenho interesse em ver qual foi a metodologia, tá? Ou qual o material e métodos que o autor utilizou, certo? Então a pessoa vai lá no sumário, olha lá em que página está lá a metodologia ou material e método, vai direto lá na página, tá? Para fazer essa consulta, essa leitura. Então, ou seja, o sumário ele é meramente informativo, não necessitando os elementos pré-textuais, né? Inicia com a introdução e com o espacejamento, né, ou espaçamento simples. Deve haver um destaque entre os itens que se subordinam no sumário, tá? Então, o sumário, às vezes, para facilitar o que a formatação, então, às vezes, sempre é importante a gente colocar o que em forma de tabela, né? Tá? Em forma de tabela, certo? Aí o número de colunas vai depender. Quantos subitens, depende do que você vai ter. Então, pode ter o quê? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7 colunas, depende. Então você coloca lá uma tabela, né, para facilitar o quê? A digitação desse sumário, tá? Para ele ficar bem formatado, bem alinhado, né, tá? E a recomendação também, quanto ao tipo de letra, fonte, então é isso aqui, né? Então, por exemplo, se for aqui o título, né? Então, maiúsculo e negrito, se vier um subitem maiúsculo sem negrito, mais outro minúsculo e negrito, minúsculo sem negrito e minúsculo e itálico. Então essa é a sequência, certo? Introdução tem por finalidade apresentar o assunto, descrever a importância do trabalho, referência aos objetivos do relatório, causas ou razões que o motivaram na realização, contribuição do estágio de trabalho realizado e sua relação com outros trabalhos, tá? Desenvolvimento. Então, o corpo do texto, propriamente dito, deve conter a explicação do assunto a partir de raciocínio lógico, clareza, concisão e coerência. Então, pode ser dividido em seções e subseções, tá? Isso fica a critério da pessoa que está escrevendo. Às vezes é comum também escrever em capítulos, né? Tá? Escrever em capítulos e tal, certo? Principalmente monografia, né? Certo? Mas relatório também pode, depende, escrever também em capítulos, certo? Então, ou seja, o desenvolvimento é a descrição detalhada dos procedimentos que foram adotados para o alcance dos objetivos do estágio de trabalho, ok? Conclusões ou recomendações deve constar as deduções e inferências tiradas do trabalho, indicar as limitações e considerações, tá? Então, de repente, na conclusão é importante a dificuldade que teve lá no estágio, como que foi o estágio, tal, qual o ganho em termos de experiência profissional você teve com esse estágio, tá? O que ele acrescentou para você profissionalmente. Então é importante, certo? É colocar na conclusão, certo?
Apontar a relação entre fatos observados e a teoria, importante também, fazer essa relação, né, entre a teoria e a prática, e apontar recomendações de ordem prática, tá? Apontar recomendação de ordem prática. Você pode também fazer lá na sua conclusão alguma recomendação, ok? Referências bibliográficas. No relatório devem ser referenciadas apenas as obras que foram citadas no texto, certo? Então, colocar na referência, tá, só as obras que foram citadas. E devem colocar todas. Todas as obras que foram citadas no texto tem que colocar o que? Nas referências bibliográficas. Tá? Nas referências bibliográficas. É bem decepcionante, às vezes a gente pega algum trabalho técnico, alguma monografia, dissertação, aí você vê lá uma referência, um determinado assunto lá, uma citação lá no texto, né? Aí você fala, papai, tem interesse em dar uma olhada nesse trabalho. Aí você vai lá na referência, não está lá essa citação. Então isso é muito ruim, tá? Mostra um certo desleixo, né? Tá? Então deve ser colocadas. Todas as citações feitas no texto têm que ser colocadas lá na referência, beleza? E as referências devem ser descritas conforme a NBR 6023 de 2018. Tá? Então, nós já vimos isso aqui na nossa aula lá, quando nós falamos lá sobre referências bibliográficas. Tá? Como escrever corretamente uma referência. Tá? Então, sigam aquelas orientações, ou seja, sigam essa norma, a BNT, né, a BNE, a NBR 6023. Tá? Então, isso é muito, muito importante, ok? Com certeza aí, o orientador de vocês vai conferir. Tá? Ele vai conferir essas referências, tal. Ou se ele não conferir, quando vocês forem lá para a banca, né, lá de defesa, geralmente os membros da banca conferem. Tá? Eles conferem, e aí durante lá a arguição lá, né? Que é aquele tempo lá que os membros da banca têm para fazer alguns questionamentos, certo? Após a sua apresentação, e eles, se encontrou lá alguma incoerência, eles vão cobrar, tá? Eles vão cobrar. E de repente a gente pode, se a gente tiver um pouco aí de cuidado, né, de zelo, tá? Durante a elaboração desse relatório, a gente pode evitar essa, vamos digamos assim, essa chamada de atenção pela banca examinadora, ok? Apêndices e anexos, então são partes que reforçam as informações contidas no texto sem fazerem parte dele, tá? Então geralmente isso aí vem ao final, né? Geralmente vem lá ao final do relatório, tá? Já tem lá alguma informação, uma figura, uma tabela que eu achei importante, acho que é importante para alguma informação complementar, então você pode colocar no final, lá no apêndice, tá? E anexos, tá? Então são considerados apenas os trechos ou textos completos que auxiliam o leitor a compreender um projeto, por exemplo, é do autor, tá? Então os anexos são recortes, figuras que informam sobre o projeto, questionários, então não é do autor, beleza? Ok, pessoal? Então era isso aí. Qualquer coisa, estamos aí à disposição de vocês. Qualquer dúvida, nos canais aí, conforme nós já combinamos.